ao vivo para todo o estado de Sergipe. E temos aqui 3 convidados diferentes, mas com um propósito em comum: presidir a Ordem dos Advogados do Brasil da Seccional de Sergipe. As eleições para escolher a nova diretoria da OAB Sergipe ocorre no próximo dia 27 de novembro e mobiliza toda a classe advocatícia e interessa a sociedade que luta por justiça e por liberdade. Estou aqui com Rose Moraes, candidata da Chapa 1, com Henry Clay, candidato da Chapa 2 e com Emanuel Cacho, o candidato da Chapa 3. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. As regras do debate foram acordadas por representantes de cada chapa. No primeiro momento, os candidatos responderão à pergunta: por que o senhor ou a senhora quer ser presidente da OAB? Cada candidato terá 2 minutos para responder. No segundo momento, teremos uma rodada de perguntas entre os candidatos e cada candidato tem 30 segundos para formular uma pergunta para os seus concorrentes. E cada concorrente tem 1 minuto e 30 segundos para responder à questão. Na sequência, o candidato que perguntou tem 1 minuto para a réplica. E no terceiro momento, teremos as considerações finais de cada candidato. A sequência dos candidatos em todas as etapas deste debate foram definidas em sorteio com seus representantes legais de cada um. Bom, vamos agora ao que interessa. Rose Moraes, por que você quer ser presidente da OAB? Boa tarde, Grace. Boa tarde, candidatos. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem nesse momento, as advogadas e os advogados do Estado de Sergipe. Eu quero ser presidente da OAB porque eu quero uma ordem independente, uma ordem autônoma, apartidária. Eu quero uma ordem que dê voz e vez a todos os advogados, que respeite a alternância de poder. Nós pensamos numa ordem como um projeto coletivo e é por isso que a nossa chapa tem como linha mestre da sua campanha a escolha entre 2 projetos: avançar, consolidando aquilo que a gente já fez, ou retroceder. Nós queremos, nesse debate, como estamos fazendo em todos os debates, discutir propostas, discutir como faremos esse avanço, como iremos assegurar a defesa das prerrogativas dos advogados, como iremos valorizar a advocacia. E iremos fazer isso tornando a ordem democrática, tornando a ordem de todos nós. É isso que nós estamos fazendo, é isso que nós estamos mostrando com muita alegria a toda a advocacia. Nós estamos mostrando que nós temos um projeto concreto, efetivo, que possa assegurar a todos os advogados a sua defesa. Porque a OAB tem que defender os advogados. A OAB tem que estar ao lado dos advogados. E é essa OAB que a gente acredita, é essa OAB que a gente quer reconstruir. E é com esse sentimento que nós estamos trabalhando uma campanha propositiva, mostrando para os advogados que precisamos descentralizar a ordem, que precisamos trazer novos atores para a ordem. Por isso que na composição da chapa tivemos o cuidado de observar a advocacia pública, a advocacia privada, os advogados do interior do estado, os advogados daqui da capital, todos os advogados, porque a advocacia não é somente de um setor, a ordem não é somente de um setor, a ordem é de todos os advogados. E é nessa certeza que nós vamos, no dia 27, tendo a certeza absoluta que os advogados entenderam quem tinha proposta, quem tinha projeto, nós vamos vencer essa eleição. Muito obrigada. Obrigada. Emanuel Cacho, por que o senhor quer ser presidente da OAB? Boa tarde, eu quero ser presidente da OAB para não mentir para as pessoas. Eu quero ser presidente da OAB para não deixar passar em branco os malfeitos. Eu quero representar quem sair do caminho da lei. Eu quero ser sincero, eu quero ser honesto. Eu quero dar para os advogados sergipanos a esperança de que terá um presidente que não fechará os olhos às injustiças, às ilegalidades, porque sendo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, eu quero ser advogado dos advogados. Eu não irei fazer da minha campanha ou da minha gestão uma propaganda política. Eu não irei usar os artifícios da política dentro da OAB. A OAB é o advogado, cada advogado se sentirá representado por uma OAB que defende os advogados, por uma OAB que se fará respeitar, por uma OAB
OAB que será amiga e companheira da verdade. É para isso que eu quero ser presidente da ordem. É por isso que eu lhe chamo aqui, advogados e advogadas, jovens e velhos advogados, os mais antigos, os mais experientes, os mais sábios. Eu quero ser presidente da ordem para não fazer o que a atual gestão faz. Entrega a carteira de advogado e coloca numa comissão para enganar o advogado. Eu quero que você, advogado, não seja enganado. É para isso que eu quero ser presidente da ordem. Eu quero ser, com você, um diálogo de presidente para advogado, para que o advogado confie no seu presidente. Então, a sociedade precisa estar de volta na OAB. Nós precisamos defender os mais fracos, os mais pobres, os mais carentes. É para isso, advogados, colegas advogados, que eu quero ser presidente da ordem. Principalmente para ser honesto com o advogado e com a verdade. Obrigada. E o senhor Henrique Clay, por que o senhor quer ser o presidente da OAB? Presidência da OAB, boa tarde a todos os colegas advogados e advogadas que nos dá a honra de nos assistir nesse momento e cidadãos sergipanos. Presidência da OAB deve ser um querer coletivo e a nossa candidatura decorre de uma vontade coletiva de centenas de advogadas e de advogados que se aglutinaram desde o início do ano em torno de um movimento de oposição ao atual modelo de gestão. Diante das circunstâncias por que passa a advocacia de Sergipe, um momento dramático, um momento em que advogados e advogadas são desrespeitados nos fóruns, nas delegacias de polícia, ou seja, nos seus locais de trabalho, é um momento muito complicado, muito complexo, em que precisamos, portanto, unir forças, unir ideias e ideais. Jovens, advogados experientes, mulheres e homens, todos unidos para resgatarmos a OAB, resgatarmos a dignidade da advocacia e a força da OAB diante da sua fragilidade, o protagonismo social da OAB. E é por isso, com esta campanha vibrante dos jovens, dos advogados e das advogadas, é que protocolamos uma chapa da esperança, uma chapa histórica, com equidade de gêneros, 40 mulheres e 40 homens, todos irmanados, e mais centenas de advogados em todo o interior do Estado. Uma chapa que tem capilaridade em todo o Estado, que promove, que homenageia e que inclui os advogados do interior do Estado em todas as regiões. Os jovens, as mulheres, todos juntos, com a ideia de trazer uma ordem forte de novo, uma chapa 2, uma chapa de oposição. E é por isso que eu não tenho dúvida que no dia 27 nós vamos todos juntos lograr êxito. Obrigada. Agora faremos a rodada de perguntas e respostas entre os candidatos. Rose Moraes tem 30 segundos para perguntar livremente a Henrique Clay e a Emanuel Cacho. Obrigada. Candidatos, eu sou candidata porque eu acredito na alternância de poder. Eu acredito que nós devemos dar chance a novas pessoas fazerem história na OAB. Como os senhores entendem e enfrentam a questão do terceiro mandato na OAB? Pronto, agora tem 1 minuto e meio para responder a pergunta de Rose. Terceiro mandato na OAB, ele é uma coisa muito normal. Inclusive, no Espírito Santo, acabou de ser reeleito pela terceira vez consecutiva o presidente da OAB do Espírito Santo. Até porque um terceiro mandato, ou não, qualquer mandato aqui que nós estamos aqui disputando, ele é democrático, porque eu não estou, por exemplo, no meu caso, eu não estou pleiteando a nomeação de Carlos Augusto ou de ninguém para a presidência da OAB. Eu estou submetendo a um processo democrático. E a democracia pressupõe das urnas, do voto livre, independente e consciente de você, colega advogado, de você, colega advogada, que vai, com tranquilidade nas urnas, escolher o que é melhor para a instituição e para a advocacia. O seu voto, vai valer por 3 anos. Portanto, eu estou me submetendo por se tratar de uma vontade coletiva nesse momento de resgate, porque amo a OAB. O candidato Emanuel Cacho tem 1 minuto e meio para responder. Eu faria essa pergunta ao doutor César Brito, que está aqui na sala, se o Conselho Federal da OAB
admitiria o segundo mandato. Você sabe qual é a resposta? Absolutamente não. A OAB Federal não admite o segundo mandato. É um assinte à própria categoria. Eu sou contra o segundo mandato, eu sou contra o terceiro mandato, e os advogados vão dizer, não, doutor Henrique, é a sua candidatura. Nós não podemos admitir o terceiro mandato na OAB. Nós não podemos admitir mais a reeleição na OAB. É motivo do uso da máquina. Por isso que eu representei a chapa da doutora Roseline e do doutor Carlos Augusto por três processos. Está lá dentro dos recursos que nós fizemos agora na Comissão Eleitoral. E ao doutor Henrique, nós fizemos 4. Fora do poder, ele recebeu 4, exatamente pelo uso da máquina, abuso do poder econômico. Bom, Rose Moraes tem 1 minuto e meio para a réplica. O que nós precisamos nessa eleição é enfrentar uma questão bastante objetiva. 1 minuto, desculpa. Uma questão bastante objetiva. Por que não o terceiro mandato? Porque não podemos admitir que somente uma pessoa tenha capacidade de presidir a nossa instituição. Quando o candidato da chapa 2 entende que ele precisa resgatar, é porque ele entende que nenhum de nós tem capacidade suficiente de fazer. Porque ele entende que a OAB só pode ser presidida por quem tem experiência na presidência. Ou seja, a experiência só se adquire dando chance aos jovens advogados, dando chance aos novos atores, dando chance a outras pessoas que nunca presidiram a instituição, para que elas possam contribuir com o seu trabalho, com a sua dedicação, com a sua coragem de enfrentar quem quer que seja e de estar ao lado do advogado contra quem quer que seja. Então, quando nós dizemos não ao terceiro mandato e quando nós fazemos o compromisso público de não ir à reeleição, e não obstante saibamos que é permitido, é porque nós entendemos que a OAB é de todos nós. Agora, Henrique Clay pergunta a Rose Moraes e Emanuel Castro e tem 30 segundos para formular sua pergunta. Colegas candidatos, como é que vocês acham que deve ser a relação institucional entre a OAB e o Poder Judiciário? Bom, nesse caso agora a Rose Moraes responde 1 minuto e meio para tal. Eu penso que a relação tem que ser extremamente respeitosa, mas respeito não se confunde com subserviência. Respeito é altivez e é por isso que nós queremos uma OAB independente. E é por isso que quando qualquer membro do Poder Judiciário se levantar contra um advogado, eu vou estar ao lado do advogado. Porque nós precisamos ter uma relação respeitosa como se tem hoje. Uma relação onde nós somos ouvidos, uma relação onde nós somos respeitados. E não uma relação onde advogados se juntem para achincalhar publicamente qualquer outro advogado, se valendo de quem quer que seja, se valendo de qualquer instituição que seja. Porque quando tiver um embate entre o Poder Judiciário e o advogado, eu vou estar ao lado do advogado, porque eu quero ser presidente da OAB, que é uma OAB dos advogados, e somente isso. Tem mais 30 segundos, quer usar? Já foi dito. Bom, e o candidato Emanuel Castro tem 1 minuto e meio, portanto, para responder. Eu quero responder a pergunta dizendo o seguinte: eu sou advogado criminalista. Eu sou acostumado a fazer defesa de todas as espécies por ser profissional da área. Eu só não consigo, e aí eu tenho minhas reservas, quando eu percebo que nós, advogados, em alguma situação, nós não podemos desrespeitar os colegas juízes. Não podemos desrespeitar o colega promotor, o colega procurador. Mas, ai deles, delegado, juiz, promotor, desembargador, ministro, presidente da República, governador, prefeito, ai deles, que desrespeitarem um advogado dentro da sua profissão, agindo corretamente. Terá, com certeza, a oposição do presidente da OAB. Eu estarei na frente, estarei lutando por esse advogado, mas exijo respeito a todo momento. Mais 30 segundos, se quiser então, utilizar. É exatamente isso. Eu coloco a defesa do advogado na frente. E respeito do judiciário, o respeito do executivo, do delegado, seja quem for, tem que respeitar a advocacia, tem que respeitar o advogado. E o advogado tem que se dar o respeito
de também respeitar os poderes constituídos, desde que estejam dentro da lei e respeitando os advogados. Perfeito. Tempo encerrado. Henrique Clay tem 1 minuto para a réplica. A relação institucional entre a OAB e o Poder Judiciário tem que ser harmônica, respeitosa, altiva e sem mentiras. Um compromisso com a verdade, com franqueza, para sermos respeitados e também cobrarmos respeito. A OAB que nós queremos resgatar é uma OAB que defenda o advogado com firmeza, com coragem, sem titubeios. É uma OAB que não repudia advogado em Facebook, que não pratica, portanto, assédio moral ao advogado, mas que defende. Uma instituição não pode vir a público repudiar advogado. Tem que repudiar a autoridade pública, com coragem, quando ela vier a assintosamente ou não, mas vier a violar as prerrogativas da advocacia, que para nós será... Obrigada. Emanuel Cacho agora pergunta para Henrique Clay e para Rose Moraes e tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Eu pergunto aos candidatos se eles admitem que alguma pessoa ou alguma instituição agindo contra a advocacia de forma ilegal ou de forma agressiva, se os dois, como presidente da ordem, irão reagir, contestar e levar às barras da justiça ou ao procedimento ético aquele que descumprir a norma. Esse é um questionamento que eu faço. Obrigada. Henrique Clay responde e tem 1 minuto e meio. Bom, isso faz parte da minha história, quando já presidi a OAB, e da minha conduta enquanto advogado, enquanto representante de classe. Nós não vamos admitir o que está acontecendo hoje, por exemplo. Em quase todos os fóruns existe uma placa assintosa com a complacência e a omissão da atual gestão da OAB, determinando a proibição de advogados nos cartórios, a proibição do advogado do acesso aos gabinetes de juízes para falar com o juiz, com o assessor. Nós vamos acabar com isso, porque isso é uma ofensa à classe, é um direito líquido e certo que está sendo abusivamente ofendido e nós vamos já nos primeiros dias tentar resolver. Primeiro, na base do diálogo. Se não der, impetraremos o mandado de segurança e faremos representação no CNJ para defender a dignidade da nossa classe. O senhor tem mais 40 segundos para falar. Porque defender o advogado, defender a dignidade da nossa classe, resgatar a OAB para as grandes causas sociais, falar para e pela sociedade, nós entendemos que é a essência da ordem. É essa ordem que nós amamos, que nós acreditamos e queremos resgatar, portanto, uma OAB forte de novo, uma OAB para os advogados e para a sociedade. Vamos reabrir as portas da OAB, o casarão da democracia. Aquilo não serve para enfeite, serve para defender o advogado e para recebê-los e receber a sociedade. Muito obrigada. A candidata Rose Moraes agora responde, tem 1 minuto e meio. Eu entendo que a OAB deve estar de forma firme na presença do advogado, ao lado do advogado, cuidando das suas prerrogativas e enfrentando quem quer que seja. Porque eu não vou permitir que, por interesses escusos, se tenha uma defesa fraca, uma defesa que possa tergiversar. Nós, nessa gestão, fizemos muito em defesa dos advogados. Esquece-se nesse momento que, por exemplo, só essa semana foi concedido uma liminar para trancar habeas corpus em favor de advogado. Nós estivemos ao lado de advogado e conseguimos, ainda essa semana, uma decisão do delegado que entendeu não haver prática criminosa de um advogado no exercício da profissão. Então, essa escola eu tenho muito. Eu aprendi muito com a Comissão de Prerrogativas, eu aprendi muito a enfrentar o judiciário e aprendi que esse enfrentamento não se faz com desrespeito, esse enfrentamento se faz com o diálogo, se for possível, mas se não for possível, indo ao CNJ, como nós fomos. Esse diálogo tem que ser franco e direto, encontrando soluções e não trazendo repetições de problemas já solucionados.
Nós já fizemos muito, mas através da Procuradoria de Prerrogativas entendemos que vai ficar ainda melhor, que vamos profissionalizar ainda mais, que vamos ter cada vez mais o respeito à advocacia. Porque respeito à advocacia e valorização da advocacia não é um discurso, é uma prática. Agradecemos a candidata e Emanuel Castro tem 1 minuto para a réplica. Advogados que nos ouvem e nos assistem, nós somos 3 chapas. Nenhum dos 2 candidatos denunciou o mal feito do outro. O doutor Henrique Clay, desse canal, disse que essa revista aqui era um panfleto político feito pela doutora Rose. Ele não representou a doutora Rose. Nós fizemos 3 representações e essa foi a 3ª. Eu vou fazer a 4ª, doutora Rose, porque a senhora mentiu no debate e a Associação dos Magistrados já disse isso. Quero dizer ao senhor, doutor Henrique Clay, que me envergonha, como advogado, concorrer com o senhor e o senhor saber que a doutora Rose errou, que usou a revista da OAB ou a mala direta da OAB ou deu prejuízo no forró da OAB, mas o senhor não entrou de jeito nenhum contra a candidata Rose. E a candidata Rose não entrou contra o senhor. Eu estou envergonhado de ambas as chapas, 1 e 2, porque não tomaram providência. Obrigada. No Você Vale na TV de hoje, estamos debatendo com os candidatos à presidência da OAB de Sergipe. Continua aqui com a gente, porque voltamos em instantes.